Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a essa nossa reflexão diária sobre o Santo Evangelho. Hoje a nossa leitura é retirada do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, versículos 20 a 26. Mateus 5, versículos 20 a 26. Fiquemos atentos. O Senhor disse a seus discípulos: se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será acusado perante o tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tratar seu irmão com raiva será acusado perante o tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil será acusado perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser jogado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Irmãos e irmãs, o Senhor disse a seus discípulos: se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a nossa justiça não transcender a letra da lei, se a nossa justiça não for justiça de acordo com o espírito da lei, não entraremos no reino dos céus, porque o espírito da lei é o Espírito Santo, o espírito da lei é o Consolador, o espírito da lei é o defensor de nossas almas. Não nos basta ficarmos presos à lei, que diz que se matarmos alguém, seremos culpados. Apenas o ato de matar, de tirar a vida de alguém da terra, não é o único pecado envolvido no mandamento de não matar. Aqui nosso Senhor nos explica e nos deixa o mandamento claro como a luz do dia. Aquilo que os antigos não conseguiram enxergar com perfeição, o Senhor nos mostra. Se nós agimos com raiva, com ódio, se guardarmos rancor contra os nossos irmãos e irmãs, não podemos ter a paz em nós e, portanto, não podemos ser humildes. E se não podemos ser humildes, o Senhor não ouvirá a nossa oração, porque a nossa oração será hipócrita. Portanto, se nós temos rixa com alguém, se nós temos um desacordo com alguém, peçamos o perdão dessa pessoa, reconciliemo-nos enquanto caminhamos sob o sol, porque se nós permitirmos que cheguemos ao dia terrível do temível julgamento do Cristo, em inimizade com nossas consciências, que são esse adversário que caminha conosco, esse adversário, nossa própria consciência, nos entregará ao Cristo juiz, e o Cristo juiz nos entregará nas mãos de seus santos anjos, e os seus santos anjos nos levarão para a prisão, de onde não sairemos até que tenhamos pago o último centavo. Caríssimos, nossa vida deve ser dirigida ao Cristo. Nossa vida deve ser uma liturgia sem fim. Nossa existência, nós recebemos o selo do dom do Espírito Santo para que a nossa existência seja uma grande oração de invocação do Espírito Paráclito sobre o universo. Será que estamos vivendo de acordo? Será que nossas vidas, nossas existências estão sendo uma invocação, uma oração epiclética, um chamado do Espírito Santo de Deus sobre o mundo? Será que, portanto, estamos conseguindo fazer com que nossos irmãos e irmãs vejam em nós o outro Cristo, significado pela palavra cristão que carregamos? Será que estamos fazendo somente aquilo que é digno do nome de cristãos e estamos fazendo tudo aquilo que é digno do nome de cristãos? Ou será que estamos alimentando o ódio, o rancor, a angústia maldosa em nossos corações? Será que sofremos por causa do bem alheio? Ou ficamos contentes com o mal que recai sobre nossos irmãos? Caríssimos, de fato, precisamos extirpar estas ervas daninhas de nossos corações.
os espinheiros do ódio e as ervas amargas do sofrimento quando vemos o bem do próximo. Precisamos retirar os escorpiões da alegria do sofrimento alheio. Precisamos retirar as serpentes maliciosas do rancor, que injetam o veneno rancoroso em nossos corações e nos mantém longe do Senhor. Mas não só isso, não nos basta limpar o terreno. É preciso limpar o terreno e é preciso plantar nesse terreno, porque o Senhor da vinha se aproxima e nós sabemos que se nós não tivermos o lucro esperado por Ele, nós seremos rejeitados e jogados na prisão. E tudo aquilo que Ele nos deu será dado a alguém que de fato deu lucros. Caríssimos, se o Senhor nos deu os talentos, se o Senhor nos deu a terra fértil, nós precisamos limpá-la, nós precisamos trabalhar com os talentos, nós precisamos dar frutos e, portanto, precisamos plantar, precisamos labutar, precisamos dar lucro ao patrão, que é o próprio Deus. Ele nos deu tantas qualidades e tantas coisas boas, nos deu um coração para amar, nos deu um coração para que o nosso coração seja dele, nos deu um coração para que lhe entreguemos os nossos corações cheios de amor e não cheios de ódio. Por isso, não nos basta arrancar o ódio, destruir as raízes dos espinheiros e das ervas amargas que ocupam este chão. Precisamos varrer tudo isso para fora e precisamos permitir que este solo receba a semente do bom pastor, que crescerá e se tornará uma grande vinha frondosa que dará muito fruto. 100 por 1, 50 por 1, 30 por 1. Portanto, o que é que precisamos para adubar esta terra, para que a semente do bom pastor cresça? Precisamos, em primeiro lugar, da humildade. Porque sem a humildade, sem o humus da humildade, sem o, digamos assim, esterco da humildade, esta semente não crescerá. Por que eu digo esterco da humildade? Porque a humildade pode ser dolorosa para aqueles que a praticam. No momento em que nos humilhamos, isso pode ser doloroso, sim, mas é uma dor necessária e muito boa e útil. Dor necessária e útil? Sim, porque estamos doentes do orgulho e da vaidade. E o Cristo nosso Deus é o médico das almas e dos corpos. E Ele sabe que precisamos de um antídoto, precisamos de uma injeção. E se não recebemos essa injeção, morreremos certamente. E, no entanto, se recebemos essa injeção, que dói por um momento, receberemos a vida eterna como prêmio. Então, fechemos os olhos se for necessário. Fechemos os olhos do nosso orgulho e permitamos que a injeção da humildade nos seja aplicada pelo Cristo, médico das almas e dos corpos, Ele que sabe muito melhor do que nós mesmos, do que é que nós necessitamos. Peçamos ao Senhor: Senhor, eu aceito esta injeção dolorosa, que no entanto dói por um só momento, mas tenho medo, Senhor. Segura minhas mãos enquanto recebo a injeção de vós. Essa é uma oração que precisamos fazer sempre. Temos medo, caríssimos. E, no entanto, esse medo não pode se transformar em covardia. Precisamos do humus da humildade para adubar a terra do nosso coração, a fim de que a semente do bom pastor cresça e dê frutos. Além disso, precisamos da água do Espírito Santo. Espírito Santo que, quando vem sobre nós, nos leva à ação de graças e ao louvor. Precisamos, caríssimos, confessar nossos pecados. Através da confissão dos pecados, do louvor, da ação de graças, nosso Senhor irriga a terra do nosso coração adubada pela humildade. E é assim que nossa terra se torna cada vez mais fértil e rica. Precisamos, caríssimos, da luz da face do Pai. Precisamos da luz do amor
que enche o nosso coração através do Espírito Santo, que é o próprio laço de amor entre o Pai e o Filho desde antes de toda a eternidade. Espírito Santo que nos aquece desde o interior e faz com que produzamos amor, amor puro, pureza de coração, caridade que dá frutos. É como a planta que faz a fotossíntese, é como a planta que produz o seu próprio alimento, não em virtude daquilo que tem dentro de si, mas em virtude de tudo aquilo que recebe. A água que recebe, o humus que recebe, a luz que recebe. Recebamos, pois, a luz do Pai, porque a luz do Pai é o amor do Espírito Santo, que nos é enviado através do único Oriente que vem do alto, o único sol da justiça, o Cristo nosso Deus, Filho unigênito do Pai. Este calor do sol da justiça derrama os raios do amor dentro de nossos corações. E alimentados com o calor deste amor primeiro, nós somos chamados a amar de volta. E amando de volta, é mentiroso aquele que diz que ama o Senhor que não vê, se não ama aquele irmão a quem vê. Precisamos amar nossos irmãos e irmãs para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque senão, se nós não amarmos nossos irmãos se nós não amarmos nossos irmãos como o Senhor não nos, se não amarmos nossos irmãos e irmãs como o Senhor nos ama, nossa oferenda não será agradável. Porque precisamos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto caminha conosco para o tribunal. Porque se nós não nos reconciliarmos, em verdade o Senhor nos diz, não sairemos da prisão enquanto não tivermos pago o último centavo. Caríssimos, rezemos sempre pelas almas dos fiéis que já padeceram, pelos fiéis que já estão na teoses final, como nós bizantinos costumamos chamar. A teologia latina costuma chamar purgatório, a teologia oriental costuma chamar teoses final. Rezemos, caríssimos. Peçamos ao Senhor que a luz da face do Pai, irradiada pelo sol da justiça, que é o Cristo nosso Deus, chegue sempre, raios de amor do Espírito Santo, sobre as árvores dos nossos irmãos que estão em teoses final, para que frutifiquem e possam pagar os últimos centavos. E, enfim, contemplar a face do Pai, onde não há dor, nem tristeza, nem gemido, mas vida eterna. Amém.